Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Vai tudo bem com a tua casa? Teu coração está em paz? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado por assistir os vídeos até o final e muito obrigado por compartilhar os vídeos. Continue compartilhando, continue assistindo, continue se inscrevendo. Eu tenho aí cerca de 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Então essas visualizações, elas não contam dentro do YouTube. Mas louvado seja Deus porque você está assistindo esses vídeos. Louvado seja Deus porque você está compartilhando esse vídeo. Louvado seja Deus porque você está se inscrevendo no canal e você está deixando o seu like, apoiando o nosso canal, apoiando nossas pregações, tá bem? Deus abençoe você. Deus derrame bênção sem medida sobre a tua casa. Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui. Porque eu tenho certeza que esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, minha irmã, estão também neste momento assistindo essa mensagem, tentando e querendo aprender mais do Senhor. E também querendo entender a Tua vontade, entender os Teus caminhos, entender os Teus planos. Muitas vezes, ó Deus, falhamos porque não compreendemos os Teus planos para a nossa vida, falhamos porque queremos que a nossa vontade seja soberana, que a nossa vontade seja absoluta e que nossos planos sejam irretocáveis. Por isso, meu Deus, a Tua palavra diz que é o Senhor que começa a boa obra em nós, é o Senhor que vai completar essa boa obra em nós. E como disse o sábio Salomão, ele disse que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Meu Deus, então nós colocamos nossos planos, colocamos a nossa vida, colocamos os nossos projetos, colocamos todos os nossos desejos de acordo com a Tua vontade, que eles se realizem ou não na nossa vida, conforme o Teu querer. Abençoe a gente, cuide da gente e, acima de tudo, ó Deus, cure a gente. Muitas vezes, meu Pai, nosso problema é uma cura espiritual. Nos sentimos culpados, nos sentimos inquietos, andamos ansiosos, as nossas preocupações nos adoecem, vivemos estressados, depressivos, vivemos uma vida de inquietação e medo por causa dos nossos sentimentos espirituais, de culpa, de ansiedade, de medo, de frustração. Por isso, meu Deus, precisamos ser curados pelo Senhor. Envia o Espírito Santo agora, Pai, para fazer um milagre em cada um de nós. Envia Teu Espírito Santo agora, Senhor, para abençoar a gente, para que possamos compreender plenamente a Tua palavra. Abre o nosso entendimento e dá-nos sabedoria. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, meu Deus. Te pedimos que visite aqueles que estão encarcerados, seja ele encarcerado fisicamente ou literalmente, mas também aqueles que vivem o cárcere da alma. Liberta a gente, meu Deus. Tire-nos dessas prisões que nos traz infelicidade, derrota e medo, que nos traz frustrações, preocupações e desconfiança. Ajude-nos, ó Deus, e liberta-nos, salva-nos, cura-nos, perdoa-nos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Aliás, antes de você abrir Apocalipse 20, deixe-me fazer um resumo
das 3 últimas mensagens, nós vimos que Deus, Ele se interessa por nós, e Deus, no seu dia a dia, Ele tem interesse em que a gente cresça e desenvolva todos os dons. Precisamos dos dons para crescermos espiritualmente. Deus tem uma igreja e essa igreja tem uma missão. A missão é curar, pregar o evangelho e guiar as pessoas a toda a verdade. Preparar as pessoas para o encontro com Jesus Cristo, para a grande verdade final, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que Ele vem literalmente, Ele vem pessoalmente e Ele vem de modo glorioso para todas as pessoas. 3 classes de pessoas estarão presentes na vinda de Jesus Cristo. Os algozes que o mataram, toda aquela turba que o crucificou, então ela vai estar presente na segunda vinda de Jesus Cristo. E nós vimos que Ele, Jesus Cristo, delineou eventos para que a gente entenda e perceba em que momento da história nós estamos. A história que é conduzida por Deus, embora Deus não impeça os acontecimentos, Ele controla esses acontecimentos para que eles não extrapolem a sua vontade. Ele não extrapole os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Ou seja, a história é feita pelos homens, é escrita pelos homens, mas é controlada pelo próprio Deus. Deus tem o controle de toda a história. E nada acontece aqui sem o consentimento, sem o conhecimento de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6. Então, esses eventos preparam o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala de uma terceira vinda de Jesus Cristo. Ele vem a segunda vez, Ele não fica na terra, Ele apenas passa por aqui, nem pisa na terra, e a gente será levado pelos anjos para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa expressão para sempre, muita gente pensa que a gente vai ficar no céu para sempre. Não. A verdade é que uma vez que a gente se encontre com Jesus Cristo, leia comigo Tessalonicenses, a gente vai para Apocalipse, né? A mensagem de hoje tem Apocalipse, mas eu quero explicar um pouquinho para você essa questão do para sempre, tá bem? Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, ou seja, a nuvem aqui representa anjos, né? Entre os anjos estaremos, e aí nós seremos elevados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa expressão para sempre é que nós nunca mais nos separaremos de Jesus Cristo. Aonde Ele for, onde Ele estiver e o que Ele for fazer, nós estaremos com Ele. Estaremos com Jesus Cristo para sempre. Nunca mais haverá separação. João fala disso lá em Apocalipse capítulo 22. Mas essa expressão é: onde Ele estiver, João 14, verso 3, né? Onde Ele estiver, a gente vai estar com Ele. Ele vai estar no paraíso, a gente vai estar no paraíso com Ele. Ele vai estar na nova terra,
a gente vai estar na nova terra com Ele. Onde Ele estiver, estaremos com Ele para sempre. Não estaremos só lá. Por quê? Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Nós vamos entender essa questão que Paulo fala aqui das duas ressurreições. Paulo fala de que o justo vai ressuscitar na vinda de Jesus Cristo. Mas ele não diz que o ímpio vai ressuscitar. Os justos ressuscitam primeiro. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Já o livro de Apocalipse, ele fala das duas ressurreições. Da primeira e da segunda ressurreição. Jesus Cristo também falou da primeira e da segunda ressurreição. O nosso tema hoje, então, é os 1000 anos de paz que a Bíblia propõe para a terra. Não é para a gente, é para a terra. A terra vai ter o seu sábado de 1000 anos. Por isso esse sábado de 1000 anos, ele é literal. Podem os teólogos questionarem tudo, mas os 1000 anos é literal, ou são literais, tá certo? 1000 anos serão literais, porque ele não é para a gente, é para a terra. Em Israel, o povo foi estabelecido uma lei, Deus estabeleceu uma lei para o povo, e essa lei dizia que eles deveriam semear sua terra durante 6 anos. E durante um ano, a terra não deveria ser cultivada no 7º ano. Pegando o gancho dessa lei do Velho Testamento, de 6 anos de colheita e 1 ano de descanso para a terra, então é que nós temos o milênio. 6 anos de história do pecado. Segundo o calendário judeu, a gente está no 5º milênio. Outros calendários já passam de 7.000 anos. Mas de acordo com o calendário bíblico, olhando para o calendário da Bíblia, nós percebemos que a Terra está no 6º milênio. Essa expressão milênio não está na Bíblia, tá bem? Perceba que a expressão milênio não está na Bíblia, mas está a expressão 1000 anos. Apocalipse 20, versos 4 a 6. Leia comigo. Vi também tronos, e neles se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi também ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, estes viveram e reinaram com Jesus Cristo durante 1000 anos. Então observe que a expressão aqui, 1000 anos, é uma expressão de acordo com a lei da colheita, dos plantios do Velho Testamento. Foi dada uma lei aos filhos de Israel. Durante 6 anos você vai semear a sua terra. E o 7º ano é ano de descanso para a terra. Então nós temos aqui 1000 anos. Quando começa o milênio? Na segunda vinda de Jesus Cristo. A gente acabou de ver Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Né? Diz assim, versículo 16 diz assim: e os mortos ressuscitam, os justos mortos ressuscitarão primeiro. Os que são de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, diz que os justos vão ressuscitar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 15. Lógico que o capítulo todo fala de ressurreição, tá?
O capítulo 15 de Coríntios é só uma explicação de Paulo acerca da ressurreição. Não vou ler todo esse capítulo, porque tem 58 versículos, tá bem? Mas nós vamos ler alguns versículos aí. A partir do verso 19, está escrito assim, ó: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20: pois de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Verso 21: visto que a morte entrou por um homem, e por um homem veio também a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Jesus Cristo todos serão ressuscitados. Observe a ordem agora. Cada um na sua ordem. Paulo diz, verso 23, Jesus Cristo, as primícias. Jesus Cristo já ressuscitou as primícias, né? Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou as primícias e levou para o céu. E depois os que são dele na sua vinda. Essa é a segunda vinda. Então quem é de Jesus Cristo, aqui está em Apocalipse, apresenta que esses justos aqui, né, os decapitados por causa da sua palavra, por causa do testemunho, que não amaram nem adoraram a besta, nem receberam a marca da besta, esses foram mortos por causa da palavra de Deus. Eles ficaram fiéis até a morte. Apocalipse 2, versículo 11, Apocalipse 3, 11 também fala sobre a fidelidade até a morte para receber a coroa da vida eterna. Então esses aqui, eles ressuscitam primeiro. Aí começa 1000 anos de paz para a terra. Por que 1000 anos de paz, Enivaldo? Porque a terra vai descansar, a terra vai estar vazia, a terra não vai ter gente na terra, vivendo na terra, para plantar, colher, nada. Quem está salvo está com Jesus Cristo no céu. Quem está perdido está morto sobre a terra ou na sepultura. A gente vai ver isso um pouquinho. Vamos ver o versículo 5 de Apocalipse. Diz assim: os restantes dos mortos, olha aqui, o restante dos mortos, aqueles que não foram ressuscitados na segunda vinda de Jesus Cristo, não reviveram, até que se completem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando acontece a primeira ressurreição? Acontece na vinda de Jesus Cristo. Tessalonicenses 4, verso 16. Na segunda vinda de Jesus Cristo acontece a primeira ressurreição. E ao acontecer a primeira ressurreição e os justos serem levados para o céu, justos mortos, justos vivos transformados, serão levados para o céu e ficarão e reinarão com Jesus Cristo durante 1000 anos no céu. Enquanto isso, na terra, João viu que o restante dos mortos não acordam do seu sono, da morte física, não é morte eterna ainda, eles não acordam do sono até se completarem 1000 anos. Esses 1000 anos, por isso que eu estou dizendo, esses 1000 anos é literal, ou são literais, né? 1000 anos literais para a terra. A terra vai estar descansando do grande conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A terra vai estar no seu sábado de descanso. E aí os justos estão no céu, reinando com Jesus Cristo. A palavra reinar aqui é o mesmo que julgar. Todos os ímpios agora serão julgados durante 1000 anos. Por que que eles não foram salvos? Eu quero saber. Por que que eu vi uma pessoa que era dedicada ao Evangelho, pregava, curava, fazia milagres, ele fazia e acontecia. Ele era uma pessoa realmente que abalava o mundo com as suas pregações. Fazia as pessoas chorarem, fazia as pessoas se levantarem, entregar a vida a Jesus Cristo. Era uma pessoa realmente de poder na palavra. E essa pessoa não está lá. Um familiar meu
Por que que ele não vai estar lá? Um ente querido, né? Uma pessoa que foi dedicada à igreja 50, 60, 70 anos na igreja, nasceu no evangelho, cresceu no evangelho, morreu no evangelho, e eu chego lá no céu e ele não está. Eu quero saber. Então vai ter um período de 1000 anos de avaliação daqueles que se perderam. Por que que eles não ressuscitaram? Eu sei que eles não se salvaram porque eles não ressuscitaram na primeira ressurreição. A ressurreição do justo, como Paulo descreve em Tessalonicenses. Jesus Cristo fala dessas duas ressurreições. Aí em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz que os justos, os ímpios, não ressuscitam até se completarem 1000 anos. Aqui está falando de uma outra ressurreição. Não está falando da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é só para os justos. Verso 6, leia comigo. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, olha aqui a morte eterna, não é a morte física, primeira morte, morte eterna é a segunda morte. A segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Então observe que a expressão 1000 anos aqui aparece 2 vezes. Tá certo? 3 vezes. No verso 4, no verso 5, no verso 6 aparece a expressão aí 1000 anos. Vamos entender um pouquinho essa questão de 1000 anos. Já vimos que os 1000 anos começam na ressurreição dos justos. Quando Jesus Cristo descer a segunda vez, os justos vivos serão transformados. Os justos mortos serão ressuscitados com corpos imortais, glorioso, eterno. O corpo que Adão recebeu na criação será dado aos filhos e filhas de Deus na ressurreição, tanto para quem estiver vivo quanto para quem estiver morto. Então não há diferença. Paulo chega a dizer em Hebreus que não há distinção entre justos vivos e justos mortos, porque muita gente no tempo de Paulo não queria passar pela morte física. Eles achavam que a classe dos ressuscitados era uma classe inferior. Mas em Tessalonicenses, ele chega a dizer para os Tessalonicenses que eles não deveriam ser ignorantes acerca da ressurreição, porque todos serão transformados. Vamos ler Coríntios, capítulo 15. Essa questão da ressurreição é uma questão muito séria. Então Paulo gastou um capítulo inteiro, com 58 versículos, para explicar justamente o processo da ressurreição. Como Deus é maravilhoso, Ele não quer que ninguém fique na ignorância, mas que todos tenham a plena compreensão da verdade. Vamos ler agora a partir do verso 50. Afirmo isto a vocês, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas eu digo a vocês o mistério: nem todos dormiremos, nem todos vão passar pela morte. Paulo está tentando dizer para os irmãos que não importa se você vai estar morto, se você vai estar vivo, o importante é participar da primeira ressurreição. Nós vimos aqui Coríntios 15, verso 23. Jesus Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou as primícias, o molho lá do Velho Testamento, quando na primeira colheita da terra, era dedicada a Deus em um molho especial para Deus. Aí Jesus Cristo ressuscita o molho para levar para o céu. E depois Ele, ao ressuscitar as pessoas e levar para o céu, agora Ele voltará uma segunda vez para ressuscitar os justos. O importante, meu querido, minha querida, é estarmos em pé, para sermos levados para o céu com Jesus Cristo, estando vivo ou mesmo tendo passado pela morte física. O importante é você estar com Ele.
para sempre. É estar com Jesus Cristo para sempre. Às vezes eu me pego questionando justamente sobre isso. E eu costumo dizer nas minhas pregações uma coisa que é taxativa. Não importa se eu vou entrar no céu por último. O importante é que eu vou estar no céu. O importante é estar lá. É ver Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. E ouvir dos lábios de Jesus Cristo: vinde bendito do meu Pai, entre na posse do reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Não importa se você vai descansar na sepultura, não é? Porque de acordo com Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, o descanso da morte física é como um estralar de dedo ou como um piscar de olhos. Leia comigo. Verso 52. Né? Eis que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar do olho. Ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, todos, justos vivos, justos mortos, seremos agora incorruptíveis, imortais, eternos. O corpo que Adão recebeu na criação, um corpo sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem doença, nós teremos agora um corpo glorificado na vinda de Jesus Cristo. Quem estiver na sepultura, ouve a voz de Deus e sai da sepultura. Todos ouvirão a voz de Deus. Os justos primeiro, depois de 1000 anos, os ímpios também ouvirão a voz de Deus e sairão da sepultura para receberem a recompensa deles. E a recompensa é a segunda morte. No caso da turba que crucificou a Jesus Cristo, eles vão passar pela terceira morte. Estão mortos fisicamente, né? Estão dormindo no pó da terra, vão ressuscitar um pouco antes da vinda de Jesus Cristo. Eles vão participar não da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é exclusiva para os justos. Mas eles vão ter uma ressurreição especial para cumprir-se a promessa feita por Jesus Cristo a eles, de que eles veriam a Jesus Cristo na sua vinda, mas eles não participariam da gloriosa vinda de Jesus Cristo. Eles morreriam pelo sopro da boca de Jesus Cristo. E aí eles vão ressuscitar segunda vez, né, para morrer a terceira vez. Eles morrem a segunda morte na vinda de Jesus Cristo. Ainda é morte física, mas eles vão ressuscitar a segunda vez para receber a segunda morte, que é a morte eterna, né, que vai se cumprir aí no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 8, se eu não estou enganado. Observa aí, versos 53 e 54. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, este corpo mortal se revista da imortalidade. E aí, no verso 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, os justos, eles não experimentam a segunda morte, porque a segunda morte é chamada morte eterna, ou eterna separação de Deus. Jesus Cristo, falando dessas duas ressurreições, abra a sua Bíblia, João capítulo 5, Jesus Cristo fala das duas ressurreições. João capítulo 5, versos 28 e 29. Olha o que está escrito. João capítulo 5, a partir do versículo 25, né? Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, ou a voz de Deus, né? E todos que ouvirem viverão. Verso 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo,
ele concedeu o Filho ter vida em si mesmo. E deu esta autoridade para julgar. Quem é que vai julgar a gente? É Jesus Cristo. Verso 28. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos. O túmulo seu pode ser um potinho de cinza, pode ser um caixão, pode ser um barril jogado no mar, não importa a sua sepultura. O mar, o rio, a terra, ou mesmo um potezinho de cinza numa parede de cemitério. Jesus Cristo disse, aí é o seu túmulo, né? Todos ouvirão a voz de Deus e sairão dos túmulos. Aquele que foi cremado vai ser revivido ou ressuscitado. Ele vai voltar à vida. Agora, observe que aqui Jesus Cristo diz no verso 28, né? E não vos maravilheis disso. Todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Deus, e sairão. Verso 29. Os que tiverem feito o bem, aqui é os justos, né? Para a ressurreição da vida eterna. Ou seja, para a confirmação da vida eterna. Eles serão eternos como o próprio Deus. Nunca mais vão morrer. Nunca mais vão adoecer. Nunca mais terão problemas de saúde. Colesterol, pressão alta, diabetes. Nenhuma doença. Eles ressuscitarão para viver eternamente com Deus. E os que tiverem feito o mal, e lembra da mensagem do juízo? Assista a minha série O Juízo de Deus e você vai entender essa expressão aqui de Jesus Cristo. O que é fazer o bem? Fazer o bem é aceitar a salvação oferecida por Deus. Fazer o bem é você dizer sim ao sacrifício de Jesus Cristo como propiciação pelo teu pecado. Fazer o mal é rejeitar a lei de Deus, é rejeitar os mandamentos de Deus, é rejeitar a verdade de Deus, é rejeitar a salvação de Deus. Fazer o bem é você praticar os mandamentos, é você aceitar a salvação em Jesus Cristo e obedecer à palavra de Deus. Então essas são as boas obras na Bíblia, né? Os justos, leia Ezequiel capítulo 4, capítulo 18, capítulo 33, você vai entender o que é obras de justiça propostas por Deus na palavra. E aí, o verso 29 diz, os que tiverem feito o bem ressuscitarão para a vida eterna, os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para a condenação eterna, ou para o juízo eterno. Apocalipse, então, é para a primeira ressurreição da segunda ressurreição. E Jesus Cristo aqui, ele diz quando vai acontecer a primeira e quando vai acontecer a última. Quando é que vai acontecer a primeira? Apocalipse 20, vamos voltar para Apocalipse 20. Acontece a primeira ressurreição na vinda de Jesus Cristo, segunda vinda de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não vem para ficar na terra. Jesus Cristo vem para buscar os salvos, ressuscitar os salvos e levá-los para ficar com ele 1000 anos no céu. Durante esse período, a terra vai estar vazia. Porque os ímpios, todos os ímpios, os maus, que não aceitaram a verdade, estarão mortos. Leia Jeremias, capítulo 4 comigo. Jeremias, capítulo 4, vai explicar como vai ficar a terra durante os 1000 anos. Jeremias, capítulo 4, a partir do verso 25. Está escrito assim, ó. Olhei e eis que não havia nenhum homem sobre a terra. E todas as aves dos céus haviam fugido. Não vai ter vida nenhuma na terra. Durante 1000 anos a terra vai estar um caos. Somente Satanás e seus anjos estarão aqui na terra, inativos, porque não tem mais a quem tentar. Certo? O verso 26. Olhei ainda e eis que a terra era fértil, era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. A segunda vinda de Jesus Cristo, vai haver um grande terremoto, Apocalipse capítulo 16, versículo 30, a terra voltará a ser uma Pangeia, um continente único, já expliquei isso aqui no canal, não é?
Então, na segunda vinda de Jesus Cristo, a terra será unificada em um só continente. Montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Apocalipse 16, versículo 30. E aí, as cidades aqui serão todas derrubadas. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. As grandes construções, aí, inclusive tem um grupo de cristãos, né, que dizem que vão herdar as casas mais bonitas. A Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia diz que nós temos uma herança e essa herança está no céu. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Paulo diz que nós aguardamos uma herança e essa herança está no céu. Hebreus capítulo 10, Paulo fala que nós temos uma cidade e essa cidade vem do céu. Deus vai construir tudo novo aqui. Então, durante 1000 anos, a terra vai estar um caos, as cidades derrubadas e nenhum homem vivo sobre a terra. Jeremias 4, versos 25 e 26. Tá certo? Você pode continuar lendo aí, né? Verso 27 diz que toda a terra será assolada, porém não consumida, né? Não destruída de todo, né? O verso 28 diz: por isso a terra pranteia, os céus acima enegrecerão, porque o Deus resolveu, diz o verso 3, e ele não se arrepende do que ele vai fazer com a terra. Por quê? Porque é o final do conflito. Lembra do Armagedon, né? Quem é de Cristo vai para o céu ficar com ele durante 1000 anos. Quem não é de Cristo morre na vinda de Jesus Cristo. Ou morre ou não é ressuscitado. Quem está vivo morre. E quem está morto não ressuscita na segunda vinda de Jesus Cristo. Eu não vou falar aqui de uma classe especial, de acordo com Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Existe uma classe especial e essa classe não tem conhecimento da verdade de Deus, então ela não ressuscita nem para o bem, a vida eterna, e não ressuscita para o mal. Não vou falar dessa classe aí, é uma questão muito melindrosa, tá bem? Existem pessoas que morreram sem ter nenhum conhecimento acerca de Deus ou da salvação oferecida por Deus. Então Deus vai tratar essas pessoas com uma questão especial, como se ela nunca tivesse existido. Isso é um outro assunto, é muito melindroso, não é muito aceito no meio cristão, inclusive, tá certo? Então, eu prefiro não tratar desse assunto, até para não confundir a sua mente, mas eu creio assim. Eu creio que aquela pessoa que não tinha conhecimento, que era completamente ignorante acerca da salvação, acerca do plano de Deus, essa pessoa, ela não tem por que ser julgada por aquilo que ela não conhecia. Ela não vai ser julgada por aquilo que ela não foi cobrado dela. Ela não tem o conhecimento. Então existem muitas pessoas que morreram completamente na ignorância, então elas serão tratadas completamente na ignorância. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que elas morreram sem lei, então sem lei elas serão julgadas. Então essas pessoas, elas, segundo o livro Grande Conflito, elas serão tratadas como se nunca tivessem existido. Não ressuscita para a morte, não ressuscita para a vida, não ressuscita de jeito nenhum. Então essas pessoas é como se elas não tivessem existido na Terra. Mas isso é um outro assunto, eu não quero tratar, esse assunto é melindroso. Agora, Jeremias diz que a terra será assolada e a terra geme por causa das injustiças. Então Jesus Cristo fala aqui de 2 ressurreições, e essas 2 ressurreições não acontecem no mesmo dia, elas são separadas por 1000 anos. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, daqueles que creram na palavra de Deus, daqueles que amaram a Jesus Cristo e esperam ele vir a segunda vez. Para eles, a ressurreição é a ressurreição da vida, porque eles praticam o bem, ou seja, aceitaram a salvação, aceitaram os mandamentos de Deus e vivem pela fé para viver e reinar com Jesus Cristo. Eles seguem o Cordeiro aqui, eles amam a Jesus Cristo aqui, eles são cheios do Espírito Santo aqui, eles vivem uma vida de arrependimento pelo pecado aqui,
Então esses aqui são purificados pelo Espírito Santo, são santificados pelo Espírito Santo para viver eternamente com Jesus Cristo lá. A segunda classe, Jesus Cristo falou, são aqueles que praticam o mal. Esses não ressuscitam, diz Apocalipse 20, né? Eles não ressuscitam na primeira ressurreição. Eles ressuscitam depois de 1000 anos. Final do milênio, final dos 1000 anos, essa expressão milênio não está na Bíblia. Final dos 1000 anos, então haverá uma outra ressurreição, a terceira ressurreição, ou a segunda ressurreição. Terceira ressurreição para aqueles, segunda ressurreição para aqueles que mataram Jesus Cristo, e a segunda ressurreição histórica, escatológica, para os ímpios. Terceira ressurreição para aqueles que mataram Jesus Cristo, e segunda ressurreição, né, ou a ressurreição escatológica, que é a primeira para os ímpios, mas não é a primeira é para a vida eterna. A segundo ato da ressurreição, a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. E esses ímpios, ao ressuscitarem, eles, diz Apocalipse capítulo 21, eles ressuscitam com a mesma natureza, a natureza do mal, e então eles vão tentar, inclusive, tomar a cidade de Deus que desce do céu, Apocalipse 21, né? A cidade de Deus desce do céu. Leia comigo Apocalipse 21, versículo 2 em diante. Via também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a terceira vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio uma vez para morrer pelo pecado, veio a segunda vez para resgatar os pecadores arrependidos e salvos, e vem a terceira vez para condenar, para julgar os ímpios e dar a terra renovada aos salvos. Mas ele mesmo estará conosco aqui na nova terra. Diz o verso 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí, verso 7, verso 8. Leia verso 7 e 8 comigo. Apocalipse 21, verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe darei, eu serei o Deus dele, e eles serão meus filhos. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos e todos aqueles que amam e praticam a mentira, o seu lugar será no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte é para quem? É para quem ressuscitar depois dos 1000 anos. A primeira ressurreição acontece no início do milênio. E durante 1000 anos a gente vai estar no céu, analisando cada livro de pessoa que se perdeu, ou das pessoas que se perderam. E no final dos 1000 anos, então agora Deus desce do céu, a terceira vinda de Jesus Cristo. Ele desce definitivamente. Ele veio a primeira vez e subiu para o céu. Virá a segunda vez e volta para o céu. Mas a terceira vinda é definitiva para ele habitar conosco aqui na terra. Ou seja, o trono de Deus, a casa de Deus, vai mudar de endereço. Vai descer do céu para ser na terra. A terra será o centro do universo. Todos os outros mundos não caídos virão adorar a Deus a cada sábado na terra. O palco do sacrifício de Jesus Cristo, o palco do grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a lei de Deus e a lei dos homens, o palco será aqui, e Deus estará aqui, o trono de Deus estará aqui, e os filhos de Deus estarão vivendo com ele aqui. Então aqui não pode mais haver lugar para os ímpios. Então eles ressuscitam a segunda vez. Eles ressuscitam na segunda ressurreição. Não a segunda vez, né? Mas ressuscitam. Alguns vão ressuscitar a segunda vez. Mas haverá a segunda ressurreição para os ímpios. E essa ressurreição é para a morte eterna. Todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo,
participam da segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte, ou da segunda morte. O seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Serão eliminados da terra para sempre. Serão alijados da presença de Deus para sempre. Serão queimados com o fogo eterno. O fogo que nunca se apaga não quer dizer que ele vai ficar queimando para sempre. Que o ímpio vai ficar queimando para sempre. As lembranças, as consequências da escolha do ser humano serão eternas. Nós jamais esqueceremos que o pecado não vale a pena. Sofonias capítulo 8 diz que o pecado não se levantará duas vezes. Portanto, capítulo 4, se eu não estou enganado. Capítulo 4, eu vou colocar na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo. O pecado não se levantará duas vezes, mas as consequências do pecado estarão nas mãos de Jesus Cristo para sempre. Os cravos, a marca dos cravos nas mãos, a marca no lado do seu peito estará para sempre. A marca dos cravos, dos espinhos nos seus pés estarão lá para sempre, lembrando a gente que o pecado não vale a pena. Mas Deus ama o pecador. Tanto ama o pecador que ele ofereceu seu filho para resgatar e salvar o pecador. Quer você estar onde? No grupo dos salvos, ainda que você tenha que descansar na sepultura por um pouquinho de tempo, na morte física, que na Bíblia é chamada de sono. Quer estar você na segunda ressurreição? A sua escolha é feita de acordo com o sacrifício de Jesus Cristo. Todo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, viveu o sacrifício de Jesus Cristo, foi purificado no sangue de Jesus Cristo, estarão com ele na ressurreição dos justos, para viver eternamente. Todo aquele que rejeitou a Jesus Cristo estará na segunda ressurreição, do lado de fora da cidade, para ser queimado. Leia comigo, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Fala justamente desse momento em que a terra será queimada. 2 Pedro 3, versículo 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os elementos incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse texto aqui não está falando da segunda vinda, tá, gente? Esse texto aqui está falando da terceira vinda de Jesus Cristo, quando a terra será purificada com fogo. Diz o livro de Isaías que a terra será purificada com fogo. E ao ser purificada, Deus vai purificar a terra do pecado. Mas infelizmente aquele que tiver grudado ao pecado será eliminado da terra. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de todos nós. Porque a proposta de Deus é a vida eterna. Tanto é que Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Agora, Deus não pode escolher por você. Você escolhe estar com Jesus Cristo na primeira ressurreição ou estar sem Deus na segunda ressurreição. Você decide o seu próprio destino, porque Deus traçou esses dois destinos para a humanidade. A predestinação de Deus é vida eterna a todo aquele que crer. A predestinação humana é morte eterna pela rejeição da palavra de Deus. Você escolhe. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, minha escolha hoje, Senhor, é estar contigo no céu. Portanto, ó Deus, perdoa todos os meus pecados e dá-me a alegria, Senhor, de viver a tua palavra. Caminhar contigo. E se tiver que descansar na sepultura, ó Deus, ajude-me a descansar na esperança da ressurreição dos justos, da primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Ajuda-me, ó Deus, ajuda a todos nós que estamos vendo essa mensagem a ter parte, estar presente na primeira ressurreição. Nós o adoramos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.